Oh Deus, teu reino subsiste, Senhor, de geração em geração, Pai. Glória. Teu reino subsiste, Pai, de geração em geração. Nós confiamos em Ti, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Assim disse o rei Nabucodonosor a todos os prefeitos, os presidentes, os juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias, servos, escravos, livres, pais, filhos, raça, tribo, todos do pátio do palácio do rei Nabucodonosor, para adorarem a estátua que ele levantou para a sua própria glória. E todo aquele que não se dobrar perante a estátua será lançado na fornalha de fogo ardente. Assim disse o rei, assim se fará. Aleluia, Jesus. E lá estavam os três, cheios de unção e de convicção, da cabeça aos pés. Aleluia, Espírito Santo. Um olhando para o outro, dizendo: não vamos nos prostrar. Aleluia. Ainda que custe a nossa vida, vamos ser fiéis. Nos ajuda, Senhor. Começam os preparativos para a banda tocar. Aleluia. E a cada minuto que passa, deles aumenta a fé. E quando a banda tocou, todos se prostraram de uma só vez. Mas no meio da multidão, os três ficaram de pé. Aleluia. Rapidamente alguém já viu e ali é o rei. O Senhor não mandou se dobrar, mas tem gente ali no meio que não obedece. Mesmo sendo ameaçados de fornalha, eles ficam lá com um brilho de aleluia. E de pé na multidão eles permanecem. Pra gente conversar, pois eu quero ver quem vai os livrar. Aleluia. Minha presença eu vou mostrar quem manda neste lugar. E lá vem os três, firmes sem temer, e não se importaram em viver ou morrer. Indignado, o rei Nabucodonosor começou a dizer: é verdade, Sadraque, Mesaque, Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha em chamas. E que Deus vos poderá livrar das minhas mãos. Não necessitamos responder-te, ó rei. O Deus do céu é quem pode nos livrar. E se não ficar sabendo, ó rei, não serviremos aos teus deuses, nem vamos nos prostrar. Eita, Jesus. Glória a Jesus. E foram jogados na fornalha ardente, mas aconteceu algo surpreendente. É que o quarto homem lá chegou primeiro para os três jovens livrar. E eles passeavam no meio do fogo, e o rei assustado faz um decreto novo: de hoje em diante só ao Deus do céu iremos adorar. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. A igreja
igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja Aleluia. de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo perseguindo e a igreja de pé. É o mundo E a insistindo. igreja de pé. Fica de pé, aleluia. Permanece de pé, glória. A igreja vai permanecer de pé. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda. Oh, Senhor, fortalece a tua igreja, meu Pai. Oh, Jesus, Ramandaia, sobre minha câmara, Ramandaia. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo perseguindo, A igreja de pé. é o mundo A oprimindo. igreja de pé. É o mundo oprimindo e a igreja de pé, de pé, de pé. A igreja vai permanecer de pé. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus. Bom dia, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. A paz do Senhor. Aleluia! A igreja de Cristo vai permanecer de pé. Aleluia! Aleluia! Quem está firmado na rocha não se dobra. Clama, clama, clama. Aleluia, clama. Ainda há 7.000 que não se dobraram e não beijaram os pés de Baal. Louvado seja Deus. Quando nós pensarmos, ou muitas vezes pensamos que estamos sozinhos, aí a voz do Senhor ecoa na nossa alma e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é o controle da situação em todas as áreas da nossa vida. E Ele traz o vento da calmaria, sopra o vento da calmaria, aleluia, e nos manda se aquietar, e nos manda confiar, porque nós ainda temos a presença dEle. Nós podemos perder tudo nesta vida, mas nós temos a garantia da vida eterna. E essa garantia ninguém pode roubar de nós. A boa notícia é que podem roubar casa, é que podem roubar carro, é que podem furtar aquilo que nos é de direito, é que podem tirar o nosso direito, é que podem não ter misericórdia da gente. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a garantia da vida eterna, a traça não corrói, a ferrugem não destrói, o ladrão não pode roubar. Aleluia, porque nós não estamos ajuntando tesouros na terra, mas nós estamos ajuntando um tesouro invisível, porque as coisas terrenas logo passarão, mas a que nós não podemos ver, elas são eternas. Amém, Deus abençoe. As coisas que não vemos, elas são eternas. Elas são eternas e nós não podemos nos mover por aquilo que estamos vendo. Aleluia. Precisamos ser guiados por fé, por aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar, mas que é eterno. Os olhos dos homens e das mulheres de Deus precisam estar focados, agora mais do que nunca, na geração atual que nós estamos vivendo. Aleluia, naquilo que é eterno. Aleluia, e não importa se vai acarretar prejuízo para nós, se isso vai acarretar percas materiais ou algum tipo de dano, mas deixa eu te dizer uma coisa: o seu galardão, a sua coroa, a sua salvação, elas permanecem intactas. A sua casa e a sua morada, elas permanecem intactas. Se tem uma coisa que o diabo não pode tocar,
é na minha e na tua identidade de filho de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus e essa identidade Ele não pode nos tirar. Por isso a igreja de Cristo permanece de pé. Ainda há 7.000 que não se prostraram e não beijaram os pés de Baal, porque Deus conserva os remanescentes no meio de uma geração corrompida. Deus ainda conserva pessoas em pureza, em santificação, em temor à sua palavra. Deus guarda. Igreja, olha para Jesus. Existem situações onde muitas vezes a gente quer se desesperar, mas o nosso foco precisa ser Cristo. E como está declarado, se perecer, que pereça. O decreto foi lançado. Os judeus estavam com os dias contados na cidade de Suzã. Aleluia! Mas quando a igreja se posicionou e não temeu perder a vida, mas se rendeu diante de Cristo, louvado seja Deus, e obedeceu à instrução de Cristo, o Senhor operou uma reviravolta naquela situação. E ela disse: se eu perecer, que eu pereça. Existem momentos na nossa vida que a gente precisa declarar com fé, como Esther declarou: se for para perecer, que pereça, mas eu não vou retroceder. Porque sabe quem é que fica escondido? Os filhos das trevas, que trabalham no oculto. Aleluia, aleluia, e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reveladas. Porque na luz as trevas precisam ser dissipadas. Na luz de Cristo elas são dissipadas. Mas os filhos da luz, eles não se escondem. Os filhos da luz, aqueles que estão em Cristo, eles se posicionam na obediência, na direção da palavra. E eles permanecem de pé. Eles não se dobram. Se for para se dobrar, é só diante da presença. Aleluia. Eles não se dobram diante das situações da vida. Eles permanecem de pé. Eles se posicionam. Ontem eu ouvi um testemunho que a Auri mandou no grupo de uma mãe que o filho desviou por um mês. E o diabo levou ele por um caminho de treva pura. E o menino se consagrou para Satanás, entregou sua vida ali pro diabo. E o diabo mandou ele tomar uma substância que quando ele tomou ali, já corroeu tudo. E o menino entrou no hospital já sem a língua, porque a substância que ele tomou era altamente corrosiva. O menino entrou no hospital sem a língua, vomitando pedaço de esôfago, de estômago, tudo dentro dele saiu se diluindo. Porque o diabo disse que a vida do filho dela era dele. E ela na oração. E ela, quando entrou no hospital, os médicos já haviam dado o diagnóstico de morte. E deu autoridade para ela entrar na sala, ele já estava coberto já. E quando ela entrou na sala, ela convidou a presença do Senhor, ela convidou Jesus para entrar ali. E ela disse que via o anjo soprando fôlego de vida. O menino, depois de 6 paradas cardíacas, volta a viver. E aí vai para a UTI, o menino ressuscita, mas o médico ainda continua dizendo: só mais 24 horas, não tem jeito. O diagnóstico do homem foi um, mas o diagnóstico de Deus foi outro. Igreja, nós precisamos ser a Esther dessa geração. Ela disse que o médico mais renomado de dentro de Goiânia já tinha dado a palavra que o menino não ia viver. Que mesmo que vivesse não podia resistir, porque já havia perdido a língua da solução lá do produto que ele tinha ingerido. Mas o menino viveu. Não come por sonda. É uma sonda diretamente no estômago, mas está vivo. Aleluia. A oração de um justo, isso mesmo, Auri, muito pode em seus efeitos. Tem muito poder em seus efeitos. Aleluia. É tempo da gente se posicionar como Esther. Como Esther. Se eu perecer, que pereça, mas eu não posso ficar de braços cruzados diante dessa situação.
o homem está dizendo uma coisa. Aleluia. O homem está dizendo uma coisa, o diagnóstico do homem foi uma coisa. Mas eu creio que a última palavra ainda vem de Deus. A última palavra ainda vem de Deus. Esther, ela disse, se eu perecer, que eu pereça. Ela entrou sem autorização. Muitas vezes, nós não vamos ter autorização, nós não vamos ser chamados. E Deus está dizendo, e você vai ficar de braços cruzados, mesmo quando você não for chamado? Mesmo quando você não tiver autorização para fazer o que precisa ser feito? Muitas vezes nós não vamos contar com o apoio do homem, com o apoio de pessoas, com o apoio de influentes. Pelo contrário, nós não vamos ser lembrados, nós vamos ser esquecidos, como Esther estava. Mas ela recebe uma instrução do céu e ela ouve Mardoqueu manda dizer para ela, olha, se você ficar aí, salvação vai vir de outra parte. Mas não pense que você, a casa do seu pai, vai ficar isento. Aleluia. Existem momentos que as situações demandam de nós atitude, igreja. Só que o que me chama a atenção na posição de Esther é que ela, primeiro, ela entra na presença do Rei da Glória. Ela não vai de todo jeito, ela se arma de poder, de virtude, de unção, da presença, da consagração, da obediência, do temor. Porque ela sabia que a última palavra vinha de Deus. Ela entra na presença do rei, porque ela sabe que se ela tem o favor de Deus com ela, o favor do homem vai ser consequência. Nenhum homem pode nos favorecer, ainda que ele queira, se Deus não quiser. Nenhum homem pode nos beneficiar, ainda que ele queira, se Deus não quiser que beneficie. Mas quando o benefício, a benevolência, o favor de Deus, o cetro se estende, ainda que o homem não se lembre, ainda que por vezes o coração se endureça, mas tem que fazer, porque quem resiste à presença do Todo-Poderoso? Quem resiste à presença do Todo-Poderoso? Aleluia. Aleluia. E aí quando a gente se rende diante da presença e o favor de Deus está sobre nós, aí nós podemos nos posicionar sem medo diante das pessoas, na confiança e na convicção de que estamos posicionados diante de Deus. Não adianta querer se posicionar acerca de algo ou acerca de alguém sem antes se posicionar diante da presença. Aleluia. Sem antes se posicionar diante da presença. Quem está de pé na presença de Deus tem convicção do que está fazendo na presença dos homens. E tem sucesso porque está de pé na presença de Deus. Tenha certeza de que vai ser recebido, de que vai ser atendido, de que vai ser favorecido. Não sabe como, aleluia, não sabe como, mas se está de pé diante da presença, sabe que alguma coisa o Senhor fará. Aleluia, aleluia. Quando a gente se posiciona diante da presença de Deus, é diferente. Aí a gente, estando de pé diante da presença, a gente se posiciona com firmeza diante dos homens. Ele é o Deus do acesso. Quem dá acesso é Deus. Mas muitas vezes para a gente acessar algo, alguma situação, algum favor ou até mesmo alguém, nós precisamos acessar o coração de Deus. Nós somos o segredo de Deus. Aleluia. Aleluia.
aquela vaga de rainha já era de Esther, porque Deus já havia designado, porque sabia que quando o momento de crise chegasse, ela iria se posicionar como Deus se agrada. Por isso que muitas vezes o Senhor só nos permite alcançar tal posição, tal cargo, tal governo, quando tem a convicção de que no momento de crise, aleluia, nós vamos continuar nos posicionando como servos de Deus. No momento da crise, no momento da guerra, o Senhor conta com soldados valentes. O Senhor conta com quem se posiciona em atitudes. O Senhor conta com quem não cruza os braços, com quem fala o que precisa ser falado, com quem faz o que precisa ser feito, com quem age, aleluia, da maneira que precisa, de atitude, de ação naquela demanda. Tem um ditado que diz assim: é melhor um cão vivo do que um leão morto. Aleluia. Muitas vezes o Senhor dará vitória. Muitas vezes o Senhor fará milagres extraordinários na vida de um cão vivo, mas não fará em um leão morto. Por quê? Porque não tem serventia. O Senhor quer a nossa serventia. O Senhor quer o nosso pouco. Qual força? Nem se compara a força. Não tem comparação a força de um cachorro com um leão. Mas para Deus se usar, para Deus fazer algo extraordinário, Ele prefere que um cão esteja vivo do que um leão estando morto. É por isso que o Espírito Santo ele nos incomoda em todo o tempo, para a gente sair da inércia, da falta de responsabilidade, do compromisso com Deus, para estar de pé diante de Deus, orando, lendo a palavra, se posicionando com verdade e com integridade, se posicionando como filhos de Deus que nós somos. Porque é melhor um cão estando vivo do que um leão estando morto. Como foi que Deus operou manifestação na terra de Samaria? Lá no livro de Reis, você conhece bem essa história. Deus usou o profeta para dizer para o rei que daqui 24 horas, no outro dia, naquela mesma hora, a terra estava cercada por inimigos, já havia mais de um ano e o povo estava padecendo, chegando ao ponto de cozinhar filho para comer, de tanta fome que eles estavam passando, por causa do cerco dos inimigos. Deus usa o profeta, a palavra foi lançada. Como foi que aquele cerco acabou? Como foi que Deus cumpriu a palavra? Foi num passe de mágica? Foi não. 4 leprosos se posicionaram. 4 leprosos que nem tinham acesso à cidade. 4 pessoas doentes que cheiravam com mau odor em vida. E eles disseram uns aos outros: se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós formos, também corremos o risco de morrer. Mas vamos fazer alguma coisa. Aleluia! Vamos fazer alguma coisa, igreja. Eles foram, mesmo leprosos, se arrastando doente, mesmo sendo excluídos da sociedade. E a Bíblia diz que enquanto eles caminhavam até o arraial dos inimigos, eles foram na intenção de serem feitos escravos. Eles foram na intenção de serem mendigos por causa de comida, porque estavam morrendo de fome. Se o povo na cidade, na sociedade já estava com fome, quem dirá os leprosos, que eram excluídos da sociedade naquela época? Mas a Bíblia diz que enquanto eles iam, mesmo cansados, mesmo enfermos, só pela atitude deles, o arraial dos inimigos começou a ouvir barulho de grande exército e de cavalaria armada e preparada para destruir. O que foi que eles pensaram? Aramanaia sobre minha candarabandai.
Samaria entrou em aliança com o rei do Egito e estão vindo para nos destruir. A Bíblia diz que eles fugiram. Vaso, muitas vezes a gente só precisa se levantar e caminhar. Você não precisa nem fazer nada, você não precisa falar nada. A Bíblia diz que quando os leprosos chegaram lá, já estava tudo à sua disposição. Muitas vezes o que Deus está pedindo de mim e de você não é nada. Não é para tentar convencer ninguém, não é para pedir a ninguém, por maior e mais forte que seja, muitas vezes o pensamento, a intenção do nosso coração. Porque a gente pensa pequeno, a gente sonha pequeno, a gente planeja pequeno, a gente está olhando para o pequeno, está sendo guiado muitas vezes, aleluia, pela direção da terra, pelo que está vendo, pelo que está ouvindo. Mas só pelo fato de eles decidiu no coração fazer alguma coisa. Decidiu no coração se posicionar. Bora! De todo jeito a gente vai morrer. Já estamos na enfermidade. Já estamos excluídos. É melhor arriscar do que ficar aqui na inércia, escondido nessa caverna. Aí Deus pegou 4 cão mortos, 4 cão vivos, 4 cães vivos. Aqui Deus não usou um, Deus usou 4. Cães vivos, enfermos, doentes, inválidos, excluídos, sem recurso. 4 cães vivos, que para a sociedade era cão, não tinha serventia nenhuma. Não tinha força, aleluia, mas pelo fato de decidirem, eles foram caminhando e Deus foi aterrorizando. Olhe, Deus conta com o nosso posicionamento, com a nossa atitude no mundo espiritual. Enquanto você caminha, enquanto você age, Deus vai fazendo o sobrenatural. Enquanto você vai fazendo o que você consegue no seu alcance, o que eles podiam era ir. Deus estava fazendo o sobrenatural sem eles verem. Faz o que pode. Deus não está repreendendo quem está fazendo o que pode. Deus está repreendendo quem não está fazendo nada. Ele não vai pedir de mim e de você o que a gente não pode fazer. Eles ainda tinham força para caminhar, estava com fome, estava necessitado, estava sem força, mas ainda podia caminhar. Então eles foram. Aleluia! Na limitação deles, o Senhor operou um estrondo, algo extraordinário. Chegou, Dulce, em nome de Jesus, amém. Algo extraordinário, porque para fazer o impossível aí é com Deus. Para fazer o sobrenatural e convencer o coração do homem aí é com Deus. O que Esther podia fazer? Jejuar e orar, se consagrar, convocar uma assembleia solene, um jejum, uma consagração. O que ela podia fazer? O que era que estava no alcance? Ela fez. E depois ela foi, sem saber se ela ia ser aceita, se ela ia ser repudiada, porque a lei era contra. Se fosse entrar sem a autorização, era morte. Independente de ser rainha, de estar usando coroa, mas ela foi. Ela foi. Deus está dizendo, eu não vou pedir a você o que você não pode fazer. E muitas vezes o que Deus cobra de nós é o mínimo. Porque Ele sabe que a gente não pode, não temos poder de fazer sobrenatural nem milagre. O milagre é com Ele. Mas Deus vai fazer o milagre a gente se movimentando, a gente andando, a gente tomando postura, a gente tomando posição. Aleluia, a gente fazendo o que é para fazer, o que está no nosso alcance fazer. Vai fazendo o que está no teu alcance fazer. Vai se movimentando como é possível se movimentar. Aleluia, vai orando conforme as tuas forças. Vai crendo, vai declarando, vai profetizando conforme você pode. Porque o sobrenatural não é comigo e nem com você, é com Deus. Vai caminhando mesmo leproso. Só não desiste, só não se entrega à lepra. Arabandaia sobre minha candarabandai. Paulo estava ali numa batalha espiritual e carnal,
guerreando com espinho na carne, que significa pecado. E o diabo vinha todos os dias esbofeteá-lo por causa disso, acusar ele, diminuir ele, humilhar ele. Mas quando ele clamou por 3 vezes, o Senhor diz: a minha graça te basta, Paulo. Vai caminhando mesmo leproso, mesmo com espinho na carne, mesmo sendo esbofeteado por Satanás, só não para. Aleluia! Amém, Auri. Em nome de Jesus. Vai caminhando mesmo com essa lepra aí, mesmo com essa fragilidade, mesmo com com essa falha que você ainda não conseguiu se libertar, porque a missão de te dar liberdade é da presença de Deus. Você vai caminhando, vai clamando. O que a gente pode fazer, a gente faz. A conversão, a transformação, a cura, a libertação é diária, é todos os dias. Hoje a gente está guerreando por causa disso, amanhã é por causa de outra coisa. Sempre vai ter um motivo, mas não pare. Deus está dizendo para mim e para você: não pare, porque eu não conto com quem está parado. Gideão estava fazendo o que podia. Gideão, mesmo no lugar errado, escondido, para não ser saqueado pelos inimigos, estava malhando trigo, estava se esforçando. Era mais difícil malhar trigo no lagar, porque não tinha vento para soprar as cascas do trigo. Aleluia, mas já estava lá Gideão, não estava parado não, Gideão estava fazendo alguma coisa. Gideão não se entregou à inércia por causa dos inimigos. Não usou a desculpa de porque os inimigos estão me assaltando. Ah, porque está dando tudo errado. Ah, porque isso, ah, porque aquilo. Eu preciso fazer alguma coisa. Aí o anjo apareceu e disse: vai nessa tua força. Que força? Na força que Deus está vendo que eu e que você tem. Do pouco que a gente pode fazer. Do pouco. No pouco. Na pouca força. Na pouca condição financeira. Aleluia. Na pouca saúde que ainda resta. Porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. Na pouca intelectualidade. Ramanaya sobrecandarabandai. Aleluia. Mesmo com timidez, que ainda precisa vencer, vai na pouca força, mesmo sem saber. Tem um testemunho tremendo que aqui em casa aconteceu com um parente meu, com um familiar. E mesmo sem saber, mesmo sem ter experiência, a pessoa foi, ousou e aceitou o projeto, aceitou a condição, aceitou o trabalho, aceitou o emprego. Aleluia. E Deus deu vitória. E participou da reunião. Aleluia. Depois o testemunho vai ser contado, não tem autorização para dar detalhes. Mas mesmo com pouca força, mesmo com medo, mesmo muitas vezes sem nem saber falar a língua, aleluia, vai na pouca força, vai no pouco que sabe que Deus opera o extraordinário, a porta se abre, o milagre acontece. Aleluia. Muitas vezes a gente fica adiando as coisas, fica adiando, porque eu não tenho recurso. Isso é só desculpa para não fazer o que Deus já colocou no nosso coração, para não levar adiante o projeto que Ele já plantou na minha e na tua vida. Eu ouvi uma vez gente dizendo assim: ai, eu queria ter um salão de beleza para levantar a autoestima. É um projeto do meu coração, para levantar a autoestima de mulheres, para poder mostrar para elas o quanto elas são amadas, para trazer para o caminho de Cristo pessoas que não têm condição de ir num salão de beleza. Glória a Deus, é um ótimo projeto. Mas Vaso, enquanto Deus não dá o salão teu, nem te dá condição de atender todas as mulheres da cidade, pega uma desprezada, pega uma humilhada que não sabe nem o que é salão de beleza, leva para fazer um tratamento com a tua pouca condição, com a tua pouca força. Porque muitas vezes a gente fica dizendo: eu quero o mundo, mas não tem como alcançar o mundo se não está fazendo o mínimo. Não está fazendo para um, vai fazer para a cidade toda. Vai não, é só desculpa. Não, eu não vou ofertar, eu não vou ajudar, porque é pouquinho, é 5 reais. Ei, teu pouco é o muito para alguém.
Teu pouco é o muito para alguém que está precisando, necessitando. Esse negócio de eu só vou fazer quando eu tiver, isso é desculpa para boi dormir. Deus não come nosso migué. Tem condição de levar uma no salão? Leva. Aleluia. Tem condição de abençoar? Eu só vou fazer quando eu tiver uma estrutura, porque assim, porque assado. Tem condição de ensinar para um? Então vai fazendo, de um em um. Não tem aquele ditado que diz de grão em grão a galinha enche o papo? De grão em grão. É desse jeito, Dulce. Não tem condição de liderar uma multidão? Lidera você mesmo. Lidera seu filho. Lidera seu casamento. Lidera um irmão. Lidera um parente. Discipula alguém. Eu não tenho coragem de aparecer na live. Mas tem coragem de abrir a Bíblia e ensinar para alguém? Aleluia, que você está vendo que está sedento, vai fazendo na sua pouca força. É melhor um cão vivo do que um leão morto. Ah, mas eu não sei, mas porque eu não tenho um curso, eu não tenho um diploma. Aleluia! Tudo isso é desculpa. Quando a gente quer, a gente arruma um jeito. A gente não dá desculpa, não. Aleluia. Quando o profeta perguntou para a mulher viúva: o que é que tu tem em casa? O que é que tu tem em casa? Só tem um pouquinho de azeite. Pronto, é com isso aí que Deus vai fazer. É com isso aí que você vai ver o milagre acontecer. Com o seu pouquinho. Zacarias falou: não despreze os humildes começos. É no pouco. Se Deus quiser já ter chegado com a avalanche. Se Deus quiser já ter chegado com a avalanche, Ele chegaria. Mas muitas vezes Deus não vai chegar com a avalanche de poder, de glória, de bênção, aleluia, de dinheiro. Não, Ele vai usar os 5 reais que você tem. Ele vai usar os 30 reais que você tem. É o único, né? É isso aí que Ele vai usar. Não, mas eu queria fazer mais. Não, mas é porque isso é pouco. Não, não tem desculpa. É com pouco que Deus opera milagre, que Deus faz multiplicação. O que é que tem aqui nesse deserto? O que é que tem aqui nesse deserto? Aleluia, 5 pães e 2 peixes. Pronto, é com isso aqui que eu vou fazer milagre. Bota aqui na minha mão que eu vou multiplicar. É melhor um cão vivo do que um leão morto. Aleluia. A gente esquece, bota Deus dentro de uma caixa de fósforo e esquece que o sobrenatural é com Ele. Quem multiplica é Ele. Quem alimenta todo mundo é Ele. Não, mas eu não vou fazer. Eu não vou ajudar um morador de rua porque o que eu só tenho aqui é um pacote de arroz. Não tem como eu dividir nem fazer uma marmita. Eu queria fazer uma marmita para 100 pessoas. Mas tu pode fazer para uma hoje. Aleluia. Eu queria pagar por instituição de caridade, doar 100 marmitas. Pode dar uma marmita hoje. Então faça. Aleluia. Grande Deus. É no pouco. Começa de baixo. Vai fazendo na tua pouca força, na tua limitação. Mesmo com lepra. Vai caminhando. Vai agindo. Vai profetizando. Vai orando. Porque quando a gente está de pé na presença de Deus, o diagnóstico do homem não é nada. A última palavra não vem do homem. Independente da porta estar fechada para nós ou não, mas se Deus abriu acesso, então você vai acessar. Eu tenho um testemunho de uma irmã que ela tem uma página aqui no Instagram. O nome da página dela é Médica de Almas. E a Bíblia, fico na cabeça esse negócio da Bíblia diz. Mas o testemunho dela, ela fala que Deus tinha promessa na vida dela de usar ela através da medicina. E naquele ano, ela foi para a igreja, a nota saiu e ela ficou na lista de espera do Enem para poder entrar na faculdade de medicina.
E ela disse que foi chorar porque não alcançou a nota para entrar de primeira, foi para a lista de espera. E a vaga dela estava 208 na lista de espera. Era praticamente impossível. 208, 108, era alguma coisa assim. Muita gente na lista de espera. E ela disse que entrou na igreja naquele dia. E Deus usou, não sei se foi a pastora, não sei se foi o pastor, para dizer que Deus ia operar um milagre. O céu reage. É desse jeito. O céu não age, o céu reage. Quando ela entrou naquela igreja, Deus usou o pastor para falar que via algo diferente na vida dela. A posição dela na lista de espera estava 108. E quando fizeram a rodada para chamar os que estavam na lista de espera, só tinham 5 ou eram 6 vagas na lista de espera. E abriram uma vaga a mais, fora do sistema, e botaram ela. Agora, ela fala até hoje, me pergunte como meu nome foi parar. Naquela lista de espera só tinha 5 vagas, criaram a 6ª e botaram ela, que estava na lista de espera 108. Aí depois, quando ela foi fazer a matrícula, porque ela havia sido chamada, nem eles lá entenderam por que tinham criado aquela vaga e botado ela, se tinha outros na frente. É muito forte, Brasil. Ramanaia, sobrecandarabandai. Eita, Jesus. Nem era ela, tinha outros na frente. Deus puro, 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 puro. Da mesma forma foi para conseguir, acho que foi o FIES, ou era o ProUni, era alguma coisa assim, que tinha bolsa de estudo. Ela ainda pagou 3 meses, os pais se virando. E ela orando, eu disse, Senhor, ela vendo os pais dela se acabando de trabalhar para poder pagar a faculdade de medicina, que é cara. E ela orando e dizendo, Senhor, não quero ver meus pais se acabarem de trabalhar para poder bancar eu nessa faculdade. E Deus dizendo para ela não desistir, que ia operar um milagre. Da mesma maneira foi para pagar o curso dela. Quando chamaram ela, criaram uma vaga que nem tinha. Tinha 2 ou era 3 vagas, criaram a 4ª e era ela que estava lá. E mais uma vez o sistema, ele sem entender. Não só tinha 3, por que tem 4? Aleluia, criaram uma vaga. Agora me pergunte como foi, que aí milagre a gente não se explica. Milagre é milagre, não tem explicação, não tem lógica, não tem sabedoria do homem. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Vai fazendo o possível, que o impossível Deus está operando. Aleluia. Eita, Jesus. Quando Deus quer fazer, Ele cria vaga, Ele entra no sistema, Ele faz alguma coisa. Mas Ele opera. Vai fazer na pouca força que você vai ver o poder de Deus se manifestando nesse lugar. Não bota desculpa porque eu só posso fazer para um, eu não vou fazer. Não, se pode fazer para um, faz. Se pode fazer o pouco, faz o pouco. Aleluia. Porque Deus opera o sobrenatural. Aleluia. Eu vou entrar na palavra, igreja. Hoje eu vou ler 2 capítulos, mas eu não quero demorar. Aleluia. Apocalipse, para a glória de Deus. Nós estamos encerrando o propósito, investigando as escrituras sagradas. Começamos no ano passado em Gênesis e estamos concluindo esse mês para a glória de Deus no livro de Apocalipse. Eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 1 e o capítulo 4, tá? Diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu.
Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui João estava exilado. A condenação da fé de João foi o exílio na ilha de Patmos, ou seja, nunca mais ia sair daquela prisão. Mas foi lá, naquela prisão, que o céu se revelou. E a carta mais impactante de toda a Bíblia, que tem maiores mistérios e tantas revelações que a gente nem consegue discernir muitas vezes o que quer dizer, João recebeu naquela ilha, exilado, preso, por causa da palavra de Deus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. Aleluia. Como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ai, Jesus, que coisa forte. Oh, Deus poderoso. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Louvado seja Deus, Adigine, Deus honra. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aleluia. É muito poderoso como Deus se apresenta para João em revelação, em visão. E ele se apresenta mostrando em detalhes o que ele estava vendo e o que ele iria anunciar através daquelas visões sublimes e celestiais. Aqui Deus estava se apresentando como soberano e usando João para entregar um recado para as 7 igrejas da Ásia. Para os anjos da igreja, os pastores das igrejas e para as igrejas. E a gente vai ver a partir do capítulo 2 o recado de Deus para as igrejas que Deus entregou por intermédio da vida de João. O capítulo 4, que é o capítulo de hoje, diz assim: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu,
como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Olha, João foi no espírito, porque para ver as coisas espirituais tem que estar no espírito. O alvo do inferno é nos trazer para o ambiente dele terreno, material, carnal, dissimulado de trevas. Mas a igreja de Cristo permanece de pé porque ela está em espírito. Fica ligado, igreja. Deus convida para subir quem está no espírito. Deus revela o oculto e o escondido para quem está no espírito. Sabe das coisas celestiais primeiro quem está no espírito. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aleluia! Adiante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. Isso aqui é em concordância com o que Deus mostrou lá em Ezequiel. Deus revela, no mesmo espírito. Ezequiel não viu os 4 seres viventes que eram como brasas e que caminhavam junto com a roda. Para onde os seres viventes iam, as rodas subiam, desciam. Não era assim o mistério das rodas e dos seres viventes? Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10 vai falar disso. Aí a mesma visão agora Deus está trazendo para João no Novo Testamento. Depois de séculos e séculos depois, a visão se renova. A visão se renova porque está no espírito. Adiante, o primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E aos 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. Tem satanistas se gabando e dizendo: aleluia, nós não paramos, nós estamos incansáveis. Ei, mas o céu também não parou de trabalhar. A Bíblia diz que os seres viventes, aleluia, eles não têm descanso nem de dia e nem de noite, e estão proclamando: Santo, Santo. E a igreja está clamando, aleluia. Enquanto uns dormem, outros são levantados de madrugada para orar. Enquanto uns na madrugada estão dormindo, ou de dia estão dormindo, outros são levantados de dia, de tarde, de noite, de manhã bem cedo, no romper da alva, na meia-noite, para orar, para declarar: Santo. A igreja não parou. A igreja não parou. E como os seres viventes estão declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças aos que se encontram sentados no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Sim, porque todas as coisas Tu criaste, e por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Diante dele todo joelho se dobra,
diante dele, toda coroa tem que ser derrubada, tem que ser removida da cabeça. Toda adoração é elevada a ele, aquele que morreu na cruz para nos salvar. A ele é dada toda honra e toda glória. E João viu todas essas visões porque estava no Espírito. E Deus levou ele na profundidade para começar a contemplar o que olhos humanos não podem ver. Nós precisamos estar, igreja, buscando para estar no Espírito, para não ser levado pelas artimanhas. Tudo que o inimigo quer é nos distrair, é nos fazer se encantar com as belezas passageiras dessa terra. Mas Deus está dizendo aí ter belezas eternas que eu quero te revelar. Tem coisas que só o Espírito pode contemplar. Você não pode estar na carne, você não pode estar entregue aos deleites da carne, você não pode saciar as vontades da sua carne. Aleluia, fortaleça o seu espírito, porque quando o homem e a mulher está fortalecido no espírito, ele é elevado, e ele começa a contemplar as coisas sublimes de Deus, como João foi elevado no espírito. A Bíblia diz que João se achou no espírito e o Senhor o convidou: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer. Aleluia. Quem anda em comunhão com Deus não teme o que o homem fala, não teme a situação terrena, porque é guiado pelas coisas eternas. Porque quem sabe de futuro é Deus. Tem gente já decretando o meu e o teu futuro. Tem gente já se garantindo para o futuro, mas não sabe nem se daqui 5 minutos vai estar com vida. Por isso que Tiago falou: olha, quando você for dizer: eu vou para tal lugar, amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, fale assim com sabedoria e com temor. Se Deus quiser, porque tua vida é como neve, logo passa, logo se derrete, é como vento, é como folha que o vento leva, é como a erva do campo que logo murcha. Tu nem sabe se vai estar vivo e fica se gabando do futuro. Não, no temor e no tremor, porque quem sabe do amanhã é o Todo-Poderoso, e só sabe do amanhã quem está em comunhão com Ele, quem fala com Ele, quem dialoga com Ele. Aleluia. Se Deus quiser, Ele me sustentará com vida. Quantas vezes os irmãos de José lançaram ele lá na cisterna, esqueceram o homem, venderam o homem lá para os egípcios. O homem foi como escravo, foi preso, aleluia, mas não pereceu, porque quem sabia de futuro era Deus. Decretam a minha morte, a tua morte, decreta o meu futuro, decreta o teu futuro. O homem diz o que vai acontecer, o homem diz o que é que vai fazer. Governante A diz que vai fazer isso, governante B diz que vai fazer aquilo. Quem governa é o Todo-Poderoso. A última palavra ainda vem dele. Aleluia, quem conhece isso mesmo, o futuro da nossa nação é Deus. Por isso que ele diz: aquietai-vos. Ei, o que nos perturba não perturba Deus. Tem noção de que o controle está na mão de Deus? De que o controle é de Deus? Ramanaia sobre minha candarabandai. Tem noção? Aleluia. Tava lá os filisteus atemorizando o povo de Israel. Aí lá vinha Golias de manhã e de tarde, afrontando, decretando o futuro, porque não se levantava ninguém para guerrear com Golias, mas quem conhecia o futuro era Deus. Aí Deus estava preparando já, porque Deus já sabia que Golias ia se levantar. Antes de Golias se levantar, Deus já tinha preparado o pastor de ovelhas, o guerreiro nas malhadas, cuidando das ovelhas do pai, que destronou leão, que destronou urso para cuidar das ovelhas, que ficou esperto na funda e na pedra. Oh! Não, você não está entendendo o que o pai está falando aqui. Antes do problema se levantar, eu já te preparei para enfrentar ele, vaso. Antes de Golias vir afrontar a nação de Israel, já tinha um guerreiro preparado. Não era do mesmo tamanho, mas alcançava a estatura pela ousadia, pela força, pela capacidade que Deus deu.
Por isso que é bom ter comunhão com Deus do futuro, porque a gente não erra e não se engana. Aleluia. João viu porque estava no Espírito. Quem está no Espírito contempla, sai da cegueira porque Deus revela. Ei, só quem sabe do amanhã é quem Deus quer revelar. Só contempla o amanhã quem está no Espírito e tem comunhão com Deus do amanhã. Só sabe do amanhã e Ele revela para quem quer. Por isso que a gente tem que manter o contato com Ele. Mantenha o contato com Deus do futuro. Ele é o Deus do futuro, o Deus do amanhã, que sabe o que vai acontecer. Aleluia. Daniel, quando buscou e Deus começou a falar com ele, Deus disse para Daniel: Daniel, tu não vai voltar para Jerusalém. Aleluia, porque o cativeiro vai durar 70 anos, Daniel. Mas Daniel cria, mesmo ele sabendo que ele não ia voltar para Jerusalém, de que Deus, quando acabasse 70 anos, iria tirar o povo da Babilônia. E não foi isso que aconteceu? Chegou o tempo. Eu não sei se no tempo de Daniel, eu não sei em que tempo de que profeta estava. Ei, igreja, mas quando acabou o tempo do cativeiro, que Deus já tinha revelado que ia durar 70 anos, Deus não deixou o povo na Babilônia, não. Deus não deixou o povo na Babilônia. Deus levantou Zorobabel como líder político. Deus levantou Josué como líder espiritual e disse: acorda esse povo. Diz a esse povo que sai da inércia, porque o tempo do cativeiro acabou. Vão reconstruir o meu templo em Jerusalém. Quem sabe do amanhã é Deus. Os profetas sabiam que o exílio ia durar 70 anos, porque o Deus do futuro já tinha revelado. Deus conhece o tempo determinado e só revela para quem quer, para quem está no Espírito, para quem ele chama para uma comunhão maior. Aleluia, para quem ele chama para uma comunhão maior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ramanaia sobre minha candarabandai. Se ele quiser o tempo, se ele quiser revelar o tempo que você vai passar nessa prova, ele revela. O tempo que ainda falta, o tempinho que ainda resta para findar, ele revela, porque ele é o Deus da manhã. Ele trabalha com data e com hora marcada. Tem dia e tem hora para esse cativeiro acabar. Tem dia e tem hora para essa estação mudar, porque ele é o Deus do futuro e do amanhã. Da mesma forma como tem data e hora para cada um aqui e para a eternidade. Tem data e hora marcada. E quando a senha for chamada, não adianta querer fugir nem escapar, porque tem data e hora. Davi disse no Salmo 139, os meus dias estão contados em teu livro, estão escritos em teu livro antes mesmo de todo e cada um deles existir, porque o Deus do futuro já determinou o tempo, a hora, a data exata. Por isso nada foge do controle de Deus. Nada foge, ele é o controle, ele continua sendo soberano. Fica no Espírito, que o Deus do futuro vai dialogando contigo, vai te guiando, vai te dizendo, vai te revelando, como revelou para João. Igreja, fica no Espírito, se liga no Espírito. Aleluia, que o Pai nos ajude a estarmos conectados com Ele em Espírito, porque Ele é o Deus do futuro. E quem anda conectado com o Deus do futuro não padece. Ele sabe do meu e Ele sabe do teu amanhã. Ele sabe do meu e Ele sabe do teu amanhã. Jesus já sabia que o vinho na festa de casamento lá de Caná da Galileia ia acabar? Sabia. E Ele chegou com esse intuito. Apesar de muitas vezes querer fugir, porque Ele sabe que quando principiassem os milagres, a multidão ia começar a aglomerar, iam começar a falar dele, iam começar a divulgar o nome dele. Tudo que Ele não queria era ser divulgado. Ainda não, ainda não. Mas quando Maria clamou, e Maria disse aos serviçais: fazei tudo que Ele vos mandar. Que Ele chegou na cozinha, enche as talhas de água, e os serviçais obedeceram, e Jesus livrou aqueles noivos de um grande constrangimento. Ah, que palavra poderosa, porque o Deus do futuro estava convidado para aquele casamento. Deus já sabia que ia ter constrangimento no casamento, mas Deus chegou. Jesus chegou. O convidado principal chegou antes do constrangimento acontecer. Amanaia sobre minha candarabandai. Eita Jesus. Ai Deus. Deus está dizendo: olha, antes dessa situação aparecer,
Eu já cheguei no ambiente. É porque eu só opero quando eu quero. Jesus já estava lá. Antes do vinho acabar. Não se preocupe não, que ele está no negócio. Ele está no ambiente. É porque ele só opera quando ele quer. Mas não, ei, não temas, ó noiva de Cristo. Porque quando o noivo está na festa, ele chega antes do problema acontecer. Aí quando ele quer operar, ele vai e dá ordem, dá direção, e ele transforma e faz o milagre, livra do constrangimento. Não foi o problema que apareceu antes. Foi Jesus, aquele que tem poder para resolver o problema. Ele chegou antes. Davi estava preparado antes de Golias aparecer. Só que Davi só chegou no arraial para derrotar e acabar com a zombaria 40 dias depois. É porque tem coisa que Deus permite, zombaria, afronta, para a gente se achegar. Para a fé crescer em nosso coração, para a gente ver o que ele pode fazer através das pequenas coisas e dos pequenininhos que ele está preparando. Antes de Golias surgir, Deus já tinha preparado Davi. Deus está dizendo, antes desse problema aparecer na tua vida, ele já tinha preparado Davi. Foi 40 dias o povo, só que Deus só mandou a provisão no tempo determinado. Ei, Jesus chegou antes do constrangimento, só que ele só transformou a água em vinho quando ele quis. Mas ele já tinha chegado antes. Antes de Saulo de Tarso, que é o mesmo Paulo, é o mesmo nome, difere por causa das traduções das línguas e das nações, é o mesmo Paulo, é o mesmo Saulo, é um só. Antes de chegar no caminho de Damasco, a presença do Todo-Poderoso já estava lá posicionada, só esperando para poder resplandecer, para Paulo cair do cavalo. Deus está dizendo para mim e para você, antes do perseguidor chegar, eu já estou preparado. Ei, eu chego na hora certa, é porque eu só me manifesto quando eu quero. Você ainda não entendeu como eu trabalho? A solução já está preparada. O recurso também. O que você precisa já está preparado. É porque Deus só revela, abre os olhos, abre o entendimento, abre a porta quando Ele quer. Ele só cessa com a afronta, com a perseguição quando Ele quer, mas também quando Ele chega. Davi não estava preparado já? Só que Davi só chegou depois de 40 dias. Só que já estava preparado. Deus está dizendo, já está preparado. Não se preocupe, não se preocupe, não temas, não te espantes. Aleluia. Porque já está preparado a solução, o livramento. Já está preparado o que precisa estar preparado para resolver a situação. É porque Deus, ele chega na hora que Ele quer. Deus não disse para tu que essa enfermidade não era para morte? Aí porque viu Lázaro morrendo, se agoniou, se apressou, embalsamou o homem, virou o homem de cabeça para baixo, enrolou, engavetou, botou a pedra no negócio. Radacandaragaia sobre minha candarabandai. Aí quando Jesus chegou, Marta, eu não disse que se tu cresce tu ia ver a glória de Deus? Eita Deus. Eu não disse que não era para morte. Eu não disse. Eu não falei. É porque eu só chego quando eu quero. Mas eu não falei que não era para morte, não era para falência. Eu não disse. Agora tira a pedra. Desenrola o negócio que tu enrolou aí. Desenlinhe, tira o impedimento aí agora. Que eu já chamei pra fora. Já tinha a solução. A solução já estava a caminho. Mas é porque Ele só chega quando Ele quer. Amém, igreja? Ele é o Deus do futuro. Ele é o Deus do futuro.
futuro. E ele chega no tempo oportuno na minha e na tua vida. Recebe essa palavra no teu coração. O tempo de Deus é perfeito. Ei, tá passando pelo momento de choro? O tempo de sorrir já está preparado. E é inevitável para a tua vida. Tá passando pelo tempo da doença, da guerra? O tempo da paz é inevitável para mim e para a tua vida. Tá passando pelo inverno, a próxima estação vai chegar. Tem data e tem hora para terminar. É porque é no tempo oportuno. Há um tempo determinado para cada situação debaixo do céu. Tá passando pelo tempo da escassez, da perda, do prejuízo. O tempo da restituição é inevitável. É porque ele só manifesta quando ele quer. Mas já tá te esperando. Deus está dizendo, eu não tô preparando o escape. Eu tô te preparando para viver o melhor. Quem tá sendo preparado é você. Aleluia. Quem está sendo preparado é você para viver o melhor. Não é o melhor que está sendo preparado. Já está. A próxima estação já está preparada. A próxima... O próximo nível que Deus tem para te levar já está preparado. Ele está nos preparando para acessar. Ele está nos capacitando para acessar o próximo nível, a próxima fase dessa história. Deus não colocou ponto final. Deus não colocou ponto final. A gente quer fechar o livro e quer dizer acabou aqui. Não, Ele está nos preparando para ler o próximo capítulo, para viver o próximo capítulo da nossa história. Aleluia! O fim de um capítulo não determina o fim da história. É só virar a página. Deus está dizendo, eu estou te preparando porque já tem um capítulo inteiro pela frente para você viver. É porque se você não tiver estrutura, você não tem consciência, não tem estrutura nem de ler. Quanto mais de viver, quanto mais de desfrutar, quanto mais de usar com sabedoria. Não feche o livro. Louvado seja Deus, Ele está nos preparando para o melhor. Ele está nos preparando e eu vou dizer para você o que Deus tem para mim e para a tua vida é o melhor. E Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe o que é melhor. Então vamos nos submeter debaixo dessa graça, porque Deus é fiel. Igreja, até aqui falou o Senhor. Eu muito agradeço a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concedeu de estar aqui nessa manhã. Por esse entendimento, por essa revelação, acredito que falou tremendamente ao seu coração. Guarda a palavra no coração, não deixa o inferno roubar. Não deixa as aves de rapina arrancar a semente que foi plantada nessa manhã. A solução e o livramento já está preparado. Deus vai manifestar no tempo oportuno. Fica no aguardo, fica na fé, vai confiando, vai orando, vai declarando, fica na posição, porque Deus vai honrar. Deus é fiel. Mais tarde tem mais com Dulce, 2 horas da tarde. E 19 horas com Manuzinha, Lins e Manuela. Vão estar também deixando Deus usar elas para trazer uma palavra para o nosso coração. Amém? Eu volto na quarta-feira, se assim Deus permitir. Porque essa semana a direção foi segunda, quarta e sexta, tá? E aí nós voltamos na quarta-feira. Que Deus abençoe grandemente cada vida aqui em nome de Jesus.